Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Este é o número 15. Incrível. Mas pronto, hoje vou falar aqui de um tema que muita gente tem-me pedido e noto uma procura muito grande que realmente do podcast. Como começar, o que é preciso para fazer um podcast. Se calhar só antes aqui um à parte, pronto. Também quem já vai ouvindo sabe que isto não é tudo direitinho. Porque uma das questões que me perguntaram é porque é que eu estou constantemente aqui a partilhar. Isto vai fazer ponto com o processo do podcast. Porque é que eu estou aqui constantemente a partilhar dicas e ideias e a partilhar o meu conhecimento. Pronto, basicamente a troco de nada, porque gosto, porque acho que faz sentido. É como hoje ir falando desta parte do podcast e vocês já vão perceber porquê. Pronto, porque na realidade eu acho que a partilha, e é muito isso que as redes sociais acho que são interessantes, a partilha nós não podemos ter medo de partilhar o que nós sabemos. Pronto, essa é uma das questões que se passa muito, as pessoas têm medo de dizer que editam um vídeo naquela aplicação, que utilizam aquele filtro, que depois alguém vai copiar. Eu, por exemplo, uma das dicas que eu dou e sugeri é a utilização das legendas no Stories. Eu vejo, hoje em dia, depois de ter lançado já esse episódio e ter falado muito sobre isso, comecei a ver muitas figuras públicas e muitos criadores de conteúdo, alguns que me seguem, que eu sei, a utilizar e a fazer isso. É bom, porque na realidade nós só estamos aqui a partilhar conhecimento para toda a gente tirar melhor partido das redes sociais. E um podcast, e muita, como indiquei, tenho muitas pessoas a solicitar isso e a querer fazer um podcast, e como é que é preciso fazer um investimento muito grande. Pronto, efetivamente, depende muito Nós podemos construir um podcast com pouco dinheiro, podemos construir um podcast com muito dinheiro. É um bocadinho aqui uma definição do orçamento. Pode ser em vídeo, ou pode ser com esse sistema só de áudio, como estamos aqui a ver, que também não implica que seja um investimento menor. Pronto, eu vou falar muito do meu exemplo, mas antes disso, só para perceber aqui o conceito do podcast é isto que vocês o tradicional, isto que vocês estão a ouvir, que realmente é um áudio que está a ser disponibilizado nas plataformas que vocês preferem. Eu também já vou explicar como é que vocês fazem essa parte. Mas é um facto é que os podcasts estão com uma procura gigante e nota-se isso, e nota-se, e vocês também vão percebendo que cada vez aparecem mais podcasts. É algo que não é muito complicado de gravar, porque gravar um vídeo, eu disse isso no primeiro episódio, eu cheguei a gravar alguns vídeos, mas dá muito trabalho, é preciso editar. O vídeo é diferente de editar um áudio. Eu normalmente estes podcasts eu pouco edito, é só se disser alguma, se me enganar ou se tiver um erro muito grave, corto aquela parte, ou se às vezes para respirar um bocadinho para respirar. Pronto, essa parte é preciso ir aprendendo também. Não sou propriamente um especialista de voz, não é? Mas aqui a ideia é passar de forma realmente clara este conteúdo e quem está do outro lado a ouvir que tenha prazer em ouvir e que goste. Pronto. E muitas vezes hoje em dia o que está a acontecer é que vocês estão a ouvir isto, estão a correr, estão no carro, enfim, é muito gratificante receber muitas mensagens, realmente. E esta semana particularmente recebi uma que me tocou bastante, porque um episódio fez com que uma pessoa, um episódio especial, todos são especiais, pronto, mas o episódio que eu fiz sobre o storytelling fez com que uma pessoa partilhasse uma coisa muito pessoal sua, que pouca gente sabia nas redes sociais, pronto, e ela partilhou isto comigo. Foi aquele episódio que fez o clique e pronto, ela estava feliz e estava, se calhar, possivelmente a ouvir este podcast. Isto é bom sentir isto, pronto. E o que é que faz com que... E a parte mais complicada às vezes podia parecer, eu não de jeito para fazer isto não tenho, se calhar, como espero ter daqui a mais algum tempo, não sou especialista de comunicação, digamos assim, que é mais fácil. Não sou como a minha mulher, que chega aqui e começa a falar e parece que isto não custa nada. E é preciso também perceber isso. As primeiras coisas, eu digo isto para tudo, mas as primeiras
os primeiros projetos e as primeiras coisas nunca vão ser perfeitas, não é? O que é que nós temos que fazer para montar um podcast? Vontade, coragem, também é preciso. Se calhar perceber que não vale a pena estar a montar um podcast em vídeo, então vamos em áudio. Primeiras coisas, definir realmente um tema e um formato, o que é que eu quero falar, o que é que para mim pode ser. E é preciso também entenderem uma coisa, quando vocês querem submeter uma coisa destas, eu passei por isso com tantos blogs, todas as pessoas queriam um blog, aquilo dava um trabalho descomunal fazer aquilo, e ao fim do mês do blog estar no ar, já não publicavam nenhum post, já um artigo, já não faziam nada, pronto. Ou seja, queriam as coisas, mas depois tudo aquilo dava muito trabalho. E isso é uma das coisas que vocês têm que ter atenção, porque se vão se meter nisto, é preciso ter a noção que não podem fazer um podcast que tem que ter uma temporada de 10 episódios, de 15, e depois volta ao fim de 2 ou 3 meses. Isso é tudo perfeitamente normal e assumem isso, ok, agora vou parar, porque às vezes é preciso, principalmente se é um podcast com entrevistas, se é um podcast que às vezes envolve muito mais trabalho do que este de eu estar a falar, mas não deixa de ser cansativo, não deixa de ser... isto é uma rotina, pronto, que eu próprio tenho que me obrigar. Eu estou a publicar 3 posts por semana, quer dizer que eu tenho no mínimo que gravar 3, não é? Por muito que eu antecipe, há alturas da semana, há semanas em que eu tenho muito mais complicado e chega quase ao dia, eu tenho que pôr e tenho que entender que é um compromisso, se eu disse que ia fazer, eu tenho que fazer. E essa é a questão que muitas vezes que também falha, que é, eu vou lançar um projeto, mas hoje apetece-me gravar, amanhã não apetece, estou cansado, não estou cansado, pronto. E acredito que eu passo isso com muitos projetos que tenho e que às vezes eu sei que não é fácil, às vezes eu sei que as pessoas não conseguem depois ter aquela recorrência que era preciso, mas no meu caso é definir que isso é um episódio às quartas, aos sábados e aos domingos, pronto. Eventualmente o de sábado e domingo pode ser só um, em vez de serem 2, pronto, às vezes vamos aqui, depende um bocadinho mais da disponibilidade, mas pelo menos 2 por semana, no mínimo, tem que sair, não é? Mas voltando aqui à questão, pronto, definimos um tema, um formato, escolher o nome do podcast e o que é que a gente precisa fazer a seguir? Começar a gravar áudios, não é? Neste caso. Material. Podemos usar um bom telemóvel hoje em dia, já consegue gravar áudio. E eu já vi muitos podcasts gravados em telemóveis e não me choca. Obviamente, quanto melhor for a qualidade do áudio, menos agressivo se torna para quem está a ouvir. Principalmente as pessoas que estão a ouvir com os escutadores, que estão a ouvir com os auriculares, que estão a correr. Quanto mais o som for nítido, menos a voz também é importante, obviamente, mas se o som for bom, torna-se mais agradável, não é cansativo, a pessoa não está a ouvir e sentir-se quase massacrada por estar constantemente ali ou uma coisa mais com ruído, com barulhos de fundo, pronto, por isso é importante. Mas é possível, pronto, fazer com um telemóvel. Isto pode parecer estranho, mas o melhor para gravar com um telemóvel, o som é dentro de um carro fechado, pronto, de preferência numa garagem, porque o som é como se estivessem quase num estúdio. Mas eu, no meu caso, fiz um investimento um bocadinho maior, comprei uma placa de som para ligar ao meu computador e um microfone, se calhar estamos a falar de um total de 400, 500 euros, pronto, nesse equipamento. Mas para mim também me dá jeito para outras coisas, como a minha mulher faz locuções, acaba por ser uma ferramenta de trabalho também para ela. Pronto, mas noto, efetivamente, é impressionante que noto a diferença, este investimento deste microfone, nesta placa de som, porque para vocês ligarem o microfone ao computador, ou o microfone é USB, ou então se é um microfone normal como o que eu tenho, normal, no sentido deste caso tem um condensador que é um microfone muito bom, mas não dá para ligar diretamente ao computador, tem que ir sempre uma placa de som primeiro. No meu caso a minha placa até dá para ligar 2 microfones, quer dizer que se vocês quiserem ter mais um microfone neste caso para um convidado, dá. Depois de passar a parte do equipamento, o que é que falta aqui? Falta como é que nós vamos pôr isto tudo nas várias plataformas. É muito simples, isto é uma aplicação, até posso deixar o link na descrição, que é o Anchor. Se não me engano, não tenho que ter certeza neste caso, mas é anchor.fm. E vou confirmar aqui em direto, exatamente, anchor.fm. Estás a imaginar. O que é que vocês fazem? Vocês fazem lá o registro do podcast, do vosso nome, dão os vossos dados todos e fazem um upload do episódio. Vocês gravam. Pronto, vamos só fazer aqui então uma pausa, que esqueci desse detalhe. Quer dizer, ou não. Se vocês gravam um episódio no telemóvel, fica o áudio disponível.
Se não houver necessidade nenhuma de edição, é tão simples quanto fazer, já tem esse fecheiro de MP3. Pronto. No meu caso, eu estou a gravar isto num programa que é o GarageBand da Apple, mas existem vários softwares gratuitos, é só fazer uma procura. Existem 2 ou 3 softwares gratuitos, existem outros mais complexos que eu não utilizo, da Adobe. Mas normalmente os softwares são tendência simples, é tão simples quanto carregar. Pronto, o que é que este software me permite? É adicionar aquele início, tenho várias pistas em que posso pôr o início, a música, neste caso ponho a intro da Catarina e depois começo aqui a falar e a gravar e é só no final cortar, parar e exportar. Pronto, tão simples quanto isso. Depois de ter este episódio gravado, então criou no Anchor. O que é que o Anchor tem de... O que é que o Anchor faz? Nós, ao fazer o upload do episódio, damos-lhe o título e o nome, e ele vai distribuir automaticamente para todas as plataformas. Todas, que são cerca de... Normalmente ele tem cerca de 10, 12. Existem mais de 100, só para vocês terem uma noção. Pronto, mas as principais, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pronto, estão lá todas. Todas as relevantes, pronto, digamos assim. O que é que acontece? Existem plataformas que demoram mais tempo. Ele vai fazer o registro, ele vai registrar o nosso podcast em todas as plataformas. Existem plataformas, por exemplo, como a da Apple, que chega a demorar 2 a 3 semanas a aceitar. Existem formas de contornar isso e de ser mais rápido. Que é, basicamente, quando vocês criam o vosso podcast, no Anchor tem logo lá o link do próprio Anchor com o vosso podcast. É irem diretamente à plataforma da Apple Podcasts, introduzirem e assim aceleram o processo. Se não fizerem isso, isto faz com que o podcast seja disponível quase em 24 horas 48. Se não fizerem isto e esperarem automaticamente que o Anchor faça a distribuição, às vezes pode demorar 2 semanas. Então o ideal é, vocês criam no Anchor a vossa conta, a vossa descrição do podcast, etc. Fazem o upload do primeiro episódio, que normalmente convém ser o trailer do episódio, ou seja, o trailer do episódio, não, desculpem, o trailer do podcast, que é uma coisa curta, 30, 40 segundos. E aquele episódio é o primeiro que começa a ser distribuído para todos. E vocês vão ver todos os dias, vocês vão lá e no segundo dia diz que já está disponível em 2 plataformas, no terceiro diz que já está em 4, por aí adiante, ao fim de uma semana já está disponível em 10, 12 plataformas. Isto significa que cada vez que vocês fazem o upload de um podcast e dizem lançar já, ele automaticamente mete o Spotify, o Apple Podcast, etc, etc. Por isso o trabalho é mínimo. E podem, no mesmo sítio, vocês editarem. Imaginem que na descrição enganaram-se e escreveram um erro na descrição. Ou mesmo querem editar o podcast, querem cortar uma parte de qualquer coisa. Já me aconteceu isso. Num podcast que gravei, por lápis na edição, não reparei, tinha deixado um espaço e ficou um espaço vazio. E o Anchor é incrível, que permite editar isto. Coisa que o YouTube não dá. O YouTube, nós não conseguimos editar. Conseguimos editar o vídeo, mas nunca... É de uma edição muito simples, mas não conseguimos cortar, colar, substituir. Pronto, aqui conseguimos. Aqui, se por acaso o podcast tiver um erro, ou aquele episódio, por qualquer razão, eu consigo substituí-lo por outro áudio, e ele automaticamente envia para todas as plataformas e substitui. Isto é incrível, é muito bom mesmo. Pronto, por isso esta plataforma, existem mais, mas eu recomendo esta porque utilizo para todos os podcasts com quem trabalho, já são cerca de 12 neste momento. Funciona muito bem. É só preciso mesmo isto, vocês lançarem o primeiro trailer sem dizer nada a ninguém, e aquilo começa a distribuir. Quando aquilo estiver já nas plataformas todas, vocês o episódio que lançarem, ele lança logo. Aqui qual é o cuidado que vocês têm? Uma das vantagens que vocês têm é que vocês podem lançar o podcast, os episódios logo, ou podem agendar. Por exemplo, eu agendo os meus, faço o upload, depois tenho lá uma parte em que digo quer ser lançado já, eu digo que não, quero lançar sábado à 1. Pronto, e lanço. Agora nem podem perguntar qual é a melhor hora para lançar um podcast. É um bocadinho indiferente, é a hora que vocês virem que faz mais sentido para o vosso tipo de conteúdo, mas não se podem esquecer de uma coisa do podcast, ao contrário de se calhar de outros projetos, ou por exemplo, sei lá, uma foto no Instagram, nós estamos à espera que na primeira hora aquilo tenha resultados. O podcast normalmente só ao fim de uma semana é que ele está com a nossa média, não é? Eu tenho uma média neste momento de 3, 4 mil pessoas a ouvir um episódio, e só ao fim de uma semana é que essas 3, 4 mil pessoas ouviram o último episódio, por isso, e o primeiro episódio já vai com 6 mil, por isso isto é uma biblioteca que vai ficando aqui de episódios nossos, que as pessoas vão descobrindo, começam a ouvir o primeiro, vão ouvindo dos outros, por isso isto está sempre é incrível. O podcast tem essa vantagem, realmente, é que os números não mudam muito, enquanto num canal do YouTube nós lançamos vídeos e há vídeos que têm um resultado, há outros que têm outro completamente diferente, em que baixa como tudo o número de visualizações. No podcast é muito estável, nós lançamos e aquilo vai, sei lá, se a gente tem 3 mil pessoas por
3 mil downloads de pessoas a ouvir nas várias plataformas, aquilo vai aparecendo. Pronto, depois há outra questão, vocês depois têm que registrar também numa coisa chamada Chart Table, que é para o vosso podcast aparecer também nas listas dos tops, pronto, para vocês saberem em que lugar é que está, dentro da vossa categoria, pronto. Mas isso é mais para quem liga estas coisas, pronto. Mas essencial é o Anchor, vou deixar aqui o link para vocês verem. Por isso, resumindo, definir um tema e um formato, escolher o nome do podcast, montar um guia, montar um planeamento do que é que vai ser, preparar o equipamento, se puderem investir um bocadinho. Eu diria que com 100 euros já conseguem ter um equipamento muito bom para fazer isto no computador. E pronto, e depois usar o Anchor para fazer a distribuição e a plataforma. Agora, qual é o segredo principal? São vocês. É o talento, é a forma como estão. Nunca esperar que as coisas fiquem perfeitas e fiquem espetaculares logo no primeiro. É deixar andar. Eu noto claramente isso. A vontade com que estou nestes episódios é totalmente diferente dos primeiros. Vão sempre, eu tenho um bloco de notas, estou sempre a escrever temáticas que me lembro. Sei lá, neste momento tenho aqui já, estou aqui a olhar para as minhas notas, tenho mais 7 episódios já. Fui-me lembrando de nomes de coisas que vou falar, sobre o YouTube, etc. Pronto. E vou escrevendo isso para ter um guia, para saber quais são os episódios, quando é que vou lançar. Às vezes surge um tema mais cedo e eu modifico. Pronto, não é assim. Não é uma ciência muito grande. O que é preciso é efetivamente terem tempo, ou pelo menos arranjarem tempo para isto, vontade. Eu acho que partilhar conhecimento, partilhar histórias é incrível, e cada vez mais nota-se que as pessoas gostam de ouvir, e não ter medo disto, da partilha. Acho que é importante, e vai sempre ajudar alguém. E como vos contei há pouco, é incrível o feedback que tenho tido. Pronto, por isso, para terminar, se estão a pensar em lançar um podcast, não é um bicho de 7 cabeças, podem começar de uma forma muito simples, e pronto, e se quiserem ajuda, já sabem, podem sempre contar comigo, que também faço esse trabalho, óbvio, e monto a estratégia, tudo isso, mas muitos destes projetos nascem de forma genuína, e esse é o mais importante, e deixam as pessoas que o fazem felizes, que no final do dia é o que interessa, porque se vocês vão fazer um podcast ou querem lançar um podcast para ficar famosos e ganhar dinheiro, começam logo com a premissa errada. Por isso, se o objetivo for partilha, se for ter isto quase como um hobby, ou sentirem prazer nisto que estão a fazer, vai tudo correr certamente bem. Espero que tenham gostado deste episódio. Fica aqui um agradecimento a todos, e não se esqueçam de continuar a seguir e subscrever nas plataformas, essas coisas todas que se pedem sempre. Muito obrigado e até à próxima.